Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje são as minhas respostas às perguntas da tag 42 perguntas literárias. E eu fui identificada pela Isa, do Jardim de Mil Histórias, para responder a esta tag já há meses. E só agora é que eu estou aqui, mas lá está, quando vocês me perguntarem alguma coisa, eu posso levar tempo a responder, mas eu respondo. Portanto, vou passar para as questões porque elas ainda são muitas e eu quero ver se o vídeo não fica extremamente longo. A questão número 1 é: gostas de ler? Nem por isso. Não é por gosto, é por necessidade. Eu não sei o que era ser eu se não lesse, portanto, não sei se será só por gosto. A questão número 2 é: qual foi o último livro que li e qual é a minha opinião sobre ele? E o último livro que eu li foi então Feiticeiro e a Sombra, que é o primeiro livro do Círculo de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. E o que é que eu ia dizer sobre este livro? É muito estranho porque um livro assim tão pequenininho, eu gostei, acho que é um bom livro, no entanto, a ação é tão rápida que dava por mim muitas vezes a pensar: espera lá, o que é que acabou de acontecer, por onde é que ele já passou, o que é que ele já fez, porque a minha mente apagava. E portanto eu tinha de estar a fazer constantemente um rewind para chegar àquele ponto e não me perder, não é não me perder na história, mas não perder nada da história, mais assim. A questão número 3 é: com frequência lês? Eu leio todos os dias, nem que seja só umas páginas. Há dias em que estou mais cansada e leio pouquinho, há dias em que estou para aí virada e sou capaz de ler 200 e tal páginas no mesmo dia, e isto obviamente sem fazer outras coisas, não é? Mas leio todos os dias. A questão número 4 é: qual foi o último livro mau que eu li? Eu geralmente não digo que um livro é mau, simplesmente não é para mim, não serve para mim. No entanto, o ano passado eu li Um Atalho no Tempo, A Wrinkle in Time, da Madeleine de Langle, e eu detestei o livro, e não foi pela história, foi pela maneira como está escrita, e portanto é o único livro que eu vos posso dizer que não gostei, porque é um mau livro que se debruça demasiado em coisas que não devia, e depois as coisas que eram interessantes deixa, e a escrita também não é. Questão número 5, o que te faz não gostar do livro? Como eu estava a dizer, a escrita pode ser muito boa, mas se a história não for interessante, perco o interesse. No entanto, se a escrita não for particularmente boa, mas a história for interessante, eu sou capaz de gostar do livro. Por exemplo, eu não sou particularmente fã da escrita da Joanne Harris, mas gosto das histórias que ela escreve e portanto sou capaz de ler livros dela, mas ao contrário, se calhar já não me ia interessar. No entanto, quando nem a escrita nem a história está à altura, é muito mau. E quando vocês têm uma boa ideia, quando vocês sabem o autor teve uma ideia espetacular e depois deixa a ideia morrer, também não é bom. Questão número 6 é: gostarias de ser escritora? Durante muito tempo, sim, era uma coisa que eu queria fazer, e apesar de eu saber que gostava de escrever uma história, não é propriamente como se eu estivesse a trabalhar para isso, e portanto, apesar de sim gostava, as coisas não parecem feitas de dia para a noite, e portanto gostava, mas tinha de trabalhar para isso. Questão número 7, um livro que influenciou a tua vida? Eu podia dizer que foram todos os livros, absolutamente todos os livros que eu alguma vez li na minha vida. No entanto, aquele que eu sei que me influenciou mais, até porque vieram numa época em que eu precisava desse acompanhamento, são mesmo as histórias de Harry Potter, e portanto eu tenho aqui o primeiro porque efetivamente foi o primeiro da saga, não é? Não foi o primeiro que eu li, o primeiro que eu li foi A Câmara dos Segredos, que é o segundo, mas no fundo é a cara, está a dar a cara pela coleção toda. A questão número 8 é: lês literatura erótica? Não é uma coisa que eu leia com frequência, não é uma coisa que eu procuro, é uma coisa que, se acontecer estar a ler, leio sem problema nenhum, desde que a história me diga alguma coisa, e eu já li alguns, incluindo clássicos de literatura erótica, portanto não procuro, mas leio. Questão número 9, escreverias um romance erótico? Não. Pelo simples facto que acho que não tenho capacidade nem imaginação para escrever literatura erótica, e acho que quem o faz, e quando o faz bem, é mesmo uou, porque é extremamente fácil cair no tacky, nem me estou a lembrar de uma palavra para isto, mas no mau gosto, em coisas que não estão bem escritas. Portanto, quem o faz e o faz bem,
honestamente, muito bem, tive-vos o chapéu também. A questão número 10 é: qual é o teu livro ou série preferida? O meu livro preferido eu já vos mostrei várias vezes, que se tiver de escolher só um, vou escolher A Rapariga das Laranjas. A minha série preferida, apesar de eu adorar Harry Potter, vou mudar aqui um bocadinho e vou mostrar-vos também Os Mundos Paralelos, do Philip Pullman, que começa com Os Reinos do Norte, depois tem A Torre do Anjo e depois O Telescópio de Âmbar. E estes livros são fantásticos, simplesmente fantásticos, porque nos fazem pensar em algumas coisas que nós temos, às quais nós não damos muita atenção, e no fundo também acabam por puxar um bocadinho por religião e por imensas coisas que nós muitas vezes não pensamos muito, mas tudo com crianças, e portanto a questão número 11 é: quem é o meu escritor ou escritora preferida? Isto é extremamente complicado, porque eu tenho vários escritores preferidos. Posso-vos dizer que J.K. Rowling é uma delas, posso-vos dizer que Philip Pullman é um deles, Patrick Rothfuss, mas são todos escritores, vários escritores, eu não consigo definir um preferido, e além disso, como eu não leio tudo o que os escritores já escreveram, é muito complicado estar a escolher um autor preferido, não é? Questão número 12, o meu género preferido, e aqui é fácil, eu tenho preferência por fantasia, apesar de eu não ter andado a ler muita fantasia nos últimos tempos, mas é efetivamente o género que me dá mais prazer ler, porque adoro sair do meu mundo e passar para mundos onde outras coisas são possíveis, outras pessoas existem com vidas completamente diferentes da minha. Portanto, fantástico. Questão número 13, um género literário que tu não lês. Há uma coisa, e a única coisa, que eu não gosto, mas detesto livros técnicos. Livros com uma linguagem demasiado técnica fazem com que o meu cérebro dê nós. Não é que eu não perceba, não é que eu não chego lá, mas irrita-me profundamente estar a ler uma coisa que é demasiado técnica, e portanto, mesmo quando eu escrevi a minha tese, a minha dissertação de final de mestrado, eu tentei que fosse o mais próximo possível daquilo que eu escreveria efetivamente, e apesar de ter coisas técnicas, são coisas que acho que toda a gente poderia perceber, e portanto não gosto mesmo de coisas técnicas. Questão número 14. Ficas sempre na tua zona de conforto quando lês? Não. Geralmente eu leio muitas coisas diversas. Aliás, eu sou o tipo de pessoa que, se tiver uma caixa de cereais à frente, começa a ler a caixa de cereais, e portanto eu leio um bocadinho de tudo, e vocês já devem ter percebido, principalmente pelos meus vídeos de leituras do mês, que eu leio mesmo um bocadinho de tudo, desde biografias até fantasia, ficção, não ficção, um bocadinho mesmo de tudo. Geralmente não vou muito para romances históricos, porque também é uma área que não me interessa muito, mas também os leio, portanto um bocadinho de tudo. Questão número 15, livros físicos ou e-books? Eu leio maioritariamente livros físicos, prefiro, por vários motivos. E-books, as minhas últimas experiências com e-books foram ou livros que eu estava à espera que saíssem no formato em que eu os tinha começado a comprar, que é o caso dos livros da Charlene Harris de True Blood, que só um ano depois é que saíam em mass paperback, são os mais pequenininhos, o que nós chamamos de livro de bolso. E o último mesmo foi o Winter, da Marissa Meyer, porque eu estava à espera que saísse em Portugal e eu sabia que o ia comprar quando ele saísse em Portugal, mas não queria estar mais tempo à espera, e portanto li-o. E ele ainda não saiu, nem vai sair, mas pronto, está lido. Questão número 16, onde é que aprendeste a ler, ou quem é que te ensinou as primeiras letras? A pessoa que me ensinou as minhas primeiras letras foi a minha mãe, e eu tenho ideia que isso terá sido mais ou menos na altura em que eu fui para a pré-escola, e eu escrevi o meu nome já bem antes de ir para a primária. No entanto, efetivamente, aprender a ler ou a escrever foi na primária, mas por volta dos 4, 5 anos eu já escrevi o meu nome. Questão número 17. Os teus hábitos de leitura mudaram depois de começares a ter, depois de teres o teu blog, no meu caso é o canal. Os meus hábitos de leitura não mudaram por aí além. A única coisa que neste momento acontece é eu tentar que um livro que eu começo neste mês, tentar terminá-lo neste mês para ficar o mês fechado, que era uma coisa que eu geralmente não tinha grande cuidado, nem sequer pensava muito no assunto, e que agora tento sempre que, quando começo um livro, terminá-lo no mês em que eu começo, para ficar o mês mais fechado, mas é mesmo a única coisa que alterou. Questão número 18, livro preferido na infância. Eu aqui
infância vou levar como sendo até aos 10 anos, mas o meu livro de infância mesmo preferido quando era pequenina era o 365 Histórias de Encantar, um conto para cada dia do ano. Este livro já não existe, o que é uma pena, porque este livro era fantástico, porque eram histórias curtinhas. Existem muitos livros deste género, mas este livro, como tinha algumas coisas com diálogos, tinha poemas, outras coisas eram mais dentro do género de uma lenga-lenga. São coisas diferentes dos livros que há neste momento de histórias para adormecer, e é um livro que eu li imensas vezes. Vocês podem ver, o livro está-se a desfazer, coitadinho, e eu sempre tive cuidado com os livros, portanto ele foi mesmo muito lido. Questão número 19, qual é a minha personagem preferida? E assim, muito por alto, e a primeira personagem que eu me lembro que adoro, mas adoro, acho que é super completa, extremamente bem construída, é a Claire Randall Fraser de Outlander. Eu acho que é uma mulher extraordinária. Acho que a personagem está extremamente bem construída, é uma personagem com qualidades, seja virtudes ou falhas, porque coitada, ela tem muitas falhas, mas é uma personagem extremamente realista e muito bem construída. Questão número 20, já alguma vez algum livro te transportou para outro lugar? Sim, até porque, como eu disse, eu leio muito fantástico e, portanto, a tendência quando se cria, quando se escreve um livro de fantástico é criar um mundo para ele, e, portanto, sempre que um livro de fantasia está bem escrito, nós somos transportados para esse lugar que foi criado pela mente do autor, e portanto eu já viajei muito para muitos sítios através da literatura. Questão número 21. Um livro que gostarias que tivesse uma sequência. Neste caso eu vou dizer aqui a história de uma serva, da Margaret Atwood, que eu sei que ela está efetivamente a escrever uma sequela para este livro, 34 anos depois de o livro ter sido lançado pela primeira vez, uma vez que o livro é de 85. E portanto eu estou muito curiosa para ver onde é que ela vai pegar nesta história e se vai efetivamente pegar no sítio onde ela parou, e que me chateou imenso ter feito um prólogo. Portanto, se ela me põe isto a partir do prólogo, e menina, vou ficar chateada. Eu quero antes do prólogo, está bem? Antes. Questão número 2, qual era o livro que não precisava de uma sequência? E neste caso eu vou ter mesmo de dizer A Bruxa de Oz, A Wicked, do Gregory Maguire. Porquê? Porque este livro é fantástico, é mesmo fenomenal, é cru, mas é tão bom. E os livros que vieram a seguir foi tudo pela ladeira abaixo. Quanto mais livros saíam, pior ficava, e eram totalmente desnecessários, porque não vêm acrescentar absolutamente nada à história. O Herdeiro de Oz, que é o segundo, ainda vai. Agora, os outros... não, desnecessários, completamente desnecessários. Podem ler só este, não precisam de mais. Questão número 23, qual é o teu pior hábito de leitura? Honestamente, não tenho. Eu cuido bem dos livros, não faço paragens a meio de capítulos, geralmente quando posso. Não como enquanto estou a ler. Não sei. Questão número 24. Quanto tempo levas a ler um livro? Isto é extremamente complicado, porque eu às vezes posso levar dias e dias a ler um livro de 100 páginas. E já aconteceu o primeiro do Patrick Rothfuss, que tem 998 páginas, se não me engano, eu li em 3 dias. Portanto, é relativo, depende do livro. Depende do meu estado de espírito também. Questão número 25. Gostas quando um livro é adaptado à televisão ou cinema? Honestamente, é quase um gosto mórbido, porque quando eu gosto de um livro eu acabo quase sempre por ver a adaptação. Nem que seja para dizer que a adaptação está uma caca e que não vale a pena. Mas geralmente eu vejo. Quando não gostei do livro, mas se pensar que cinematograficamente poderia ser interessante, vejo. Mas se não gostei do livro e não tinha ponta por onde se pegasse nem salvação, mais provável é também não ver a adaptação. Mas é uma coisa que eu gosto, e efetivamente há livros que ganham com a adaptação, que é uma coisa rara, e que geralmente dizem que o livro é sempre melhor. Nem sempre. Nem sempre. Questão número 26. Um livro que foi arruinado pela adaptação ao cinema. E vocês já sabem, porque eu já disse, eu detestei a adaptação deste livro ao cinema, A Bússola Dourada. Esqueçam o filme, vejam, leiam o livro, porque os atores são muito bons, são, e ainda por cima tem Nicole Kidman e a Eva Green. Mas não vejam, não vale a pena, juro. Questão número 27. Lês jornais ou revistas? Qual preferes? Eu não leio jornais e já há muito tempo que não leio revistas. No entanto, entre os dois eu prefiro revistas, até porque durante muitos anos eu comprei
revistas relacionadas com ciência, coisas assim que eu agora não me estou a lembrar do nome. A Super Interessante, comprei durante muito tempo a Super Interessante e era uma revista que eu adorava e que não sei bem porque é que deixei de comprar, porque efetivamente era uma revista muito interessante. Esta vou precisar da folha. Questão número 28. Lês na cama, casa de banho, automóvel, autocarro, praias, jardins públicos ou cafés? E eu vou dizer que ler na cama não é habitual, na casa de banho às vezes, mas também não me faço velha na casa de banho. Automóvel não, porque geralmente estou a conduzir. Autocarro sim, mas eu adormeço muito facilmente no autocarro, portanto também não levo muito tempo a ler. Na praia não gosto de levar livros para a praia. Jardins públicos sim, e cafés também. Questão número 26, qual é o meu local preferido para ler? Neste momento é a minha sala, no meu sofá, mas eu leio em qualquer lado. Portanto, qualquer sítio onde eu tenho um livro é um bom livro para ler. É um bom livro. É um bom sítio para ler. Questão número 30. É difícil concentrar-se na leitura? Não. A menos que estejam a falar ao pé de mim, pessoas que eu conheço, e aí é muito difícil concentrar-me na leitura porque tenho sempre a sensação que estão a falar comigo. Questão número 31. Precisas de silêncio total para ler? Não, muito pelo contrário, eu não tenho problema absolutamente nenhum com barulho. Podem estar televisões, rádio ao pé de mim, o problema é mesmo quando há pessoas a falar. A minha mãe é cabeleireira, portanto eu estou habituada ao barulho, no entanto o barulho dos secadores também me dá vontade de adormecer, portanto também não é um bom sítio para ler no salão de cabeleireiro. Questão número 32. Quem te transmitiu o amor pela leitura? Eu acabei de falar nela, foi a minha mãe. A minha mãe também gosta muito de ler e provavelmente será o maior modelo de leitora que eu tive ao longo da minha vida inteira. Portanto, é provavelmente uma das pessoas que eu conheço que também lê mais. Não lê tanto como eu, mas também acaba por ter um bocadinho menos tempo livre, mas lê muito. Questão número 33, um escritor que eu gostaria de entrevistar. Eu acho que já disse isto antes, Neil Gaiman deve ser brutalíssimo de entrevistar, porque aquela mente. Questão número 34, um escritor que daria um excelente amigo. Eu volto a dizer, Patrick Rothfuss. É honestamente uma pessoa que eu admiro muito enquanto pessoa, não enquanto autor. Apesar de também gostar muito da escrita dele, portanto também o admiro enquanto autor, não é? Mas é uma pessoa que eu admiro mesmo muito as coisas em que está envolvido e a forma como ele fala da família dele, e é só fenomenal. Questão número 35, o livro que releu mais vezes. Vou voltar a dizer Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi de longe o livro que eu li mais vezes. Questão número 36, escritor clássico preferido para mim é Jane Austen, mas de longe também, até porque eu não leio muitos clássicos e Jane Austen provavelmente será aquela que eu li mais da obra dela e que gosto mesmo muito dos livros da Jane Austen. Questão número 37, livros que deveriam ser indicados na escola. Eu acho que a escola devia estar aberta para todos os livros que as crianças quisessem, não é? Mas há alguns que eu efetivamente acho que deveriam fazer parte do programa. Por exemplo, o Persepolis acho que era muito interessante ser trabalhado na escola, principalmente no secundário, quando já têm a cabecinha um bocadinho mais desenvolvida e já se estão a formar enquanto adultos. Portanto, acho que há assim, alguns livros que seria muito interessante. A história de uma serva também seria muito interessante de ser debatido na escola por questões de liberdade, portanto, direitos humanos. Acho que esses livros seriam importantes. Questão número 38, livros que deveriam ser banidos da escola. Nenhum. Acho que as crianças têm de ser educadas a saberem fazer as próprias escolhas e a saberem identificar as coisas que são boas e são más, e nenhum adulto, nenhum professor, ninguém deveria ter o poder de banir livros. Livros são um meio de transporte de informação e acho que isso devia estar nas mãos de quem lê e não quem acha que manda no que é que seja. Questão número 39. Preferes ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Honestamente, eu prefiro mesmo muito de longe ler um livro de cada vez. Começa-me a frustrar um bocadinho quando tenho vários livros a serem lidos ao mesmo tempo. Quando acontece estar a ler vários livros ao mesmo tempo, geralmente é porque são
géneros muito diferentes e, portanto, uma coisa também não interfere com a outra e é como se eu estivesse, imaginem, vocês não vão deixar de ver notícias e ler revistas ao mesmo tempo, portanto, são coisas que não interferem uma com a outra e aí eu já leio livros ao mesmo tempo. Questão número 40. Qual é a tua política de empréstimo de livros? Não há política de empréstimo de livros porque não há empréstimo de livros. Eu só empresto livros à minha mãe, basicamente, e a uma das minhas tias. Até agora foram as únicas pessoas a quem eu emprestei livros e que nos devolveram precisamente como foram. Portanto, é por isso que não há empréstimo de livros. Questão número 41, o que estás a ler agora? E eu estou a ler Um Gentleman em Moscou, do Amor Towles, e eu já estou a ler este livro há bastante tempo e vocês podiam-se perguntar, então mas estás a levar tanto tempo a ler o livro é porque ele não é bom. Muito pelo contrário! Este livro é tão bom, é tão delicioso, que eu acho que estou a ler devagar para saborear. Eu não consigo explicar isto de outra maneira, porque realmente o livro, eu estou a adorar a história, estou a adorar as personagens. Está a levar tempo. E a questão número 42, qual será a tua próxima leitura? E aqui terei de dizer Os Túmulos de Atuan, novamente da Ursula K. Le Guin, que é a continuação do ciclo Terra-Mar, ou seja, o segundo livro, e que estamos a fazer uma leitura conjunta proporcionada pela Mafalda do canal Outra Mafalda. Se quiserem juntar a nós, é uma questão de procurar o grupo no Facebook, eu posso deixar o grupo aqui na descrição, e portanto este vai ser o próximo livro. E agora vou ficar por aqui porque, como eu já imaginava, este vídeo deve estar a ficar bem perto dos 30 minutos, se não passou já, portanto, adeus, até à próxima, espero que tenham gostado das minhas respostas. Digam-me se alguma das vossas respostas assim extremamente diferente, deixem nos comentários. Portanto, eu hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!